Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Momentos de distanciamento social, até a proximidade da tela traz calor humano, né? Até essa possibilidade de diálogo nos é muito cara nesse momento. A gente está recebendo hoje a Juliana Davini, que para a gente é uma honra. Vou contar um pouco para vocês do que a gente pensou para essa sequência de lives, e aí vou passar a palavra para a Juliana. Como vocês sabem, lá no começo da pandemia, a gente fez um primeiro encontro de toda a comunidade com o Christian Dunker, e agora, na volta das férias, a gente, a partir da escuta atenta dos educadores, dos alunos e dos pais, do que eles nos trouxeram nessa experiência nesses primeiros meses de pandemia, nós pensamos em temas para cada ciclo. Temas que dialogassem com as necessidades, com as angústias, com as demandas de cada faixa etária. E para o Fundamental 2, a gente convidou a Juliana. Bom, a Juliana, ela é psicóloga escolar, psicanalista clínica, supervisora de escolas inclusivas, assessora de projetos socioeducacionais, mestre e doutora em psicologia escolar e desenvolvimento humano pela psicologia da USP. E a Juliana trabalha no Lugar de Vida, que é um espaço que nos assessora nas questões ligadas à inclusão de alunos com deficiência. Então, eu estava contando para ela da onde eu a conhecia, uma pessoa que vem dialogando com a nossa escola há bastante tempo e é um prazer tê-la aqui. Então, a ideia hoje, nós contamos um pouco para a Juliana de como tem sido o trabalho, como tem sido as questões que vocês, educadores e pais, nos trouxeram nesses meses. Então, ela tem um primeiro momento de fala sobre isso e depois eu já abri o chat aqui. Fiquem à vontade para mandar perguntas e a gente vai fazer essas perguntas para a Juliana, tá bom? Acho que é isso. Juliana, bem-vinda, a comunidade é sua. Obrigada. Gente, muito gostoso estar aqui com vocês, estranhando essa ferramenta, mas é o jeito que a gente tem hoje, né? Então vamos aproveitar. Eu pensei em hoje conversar com vocês um pouquinho sobre as características da adolescência. Eu chamei de tarefas que todo jovem e jovem adolescente tem que fazer nesse processo de crescimento dele. Depois eu vou falar um pouquinho desses desafios atuais com a pandemia, o que tem aparecido mais de dificuldades, de questões para a gente pensar. E deixar para o final, pensar um pouquinho o lugar da escola, qual é a contribuição que a escola pode dar em tudo isso, e pensar um pouquinho nos pais, né? O que os pais também podem refletir, pensar, inventar para ajudar essa travessia dos jovens, tá bom? Então, essa é a minha pauta, eu vou falar um pouco seguido para a gente ter aí esse começo, e depois a gente abre para perguntas, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu queria dizer é que falar em adolescência, em juventude e adolescência, porque eu sei que nós estamos tratando desde o 6º ano, né, até o 9º, mas de todo modo o 6º ano é a entrada para essa travessia, né, é o momento onde eles estão se preparando, sendo que algumas meninas já começam, né, nessa travessia fazendo a transformação, mas é todo um processo que se coroa ali no 9º ano para eles estarem mais preparados para ir para o ensino médio, com algumas dessas questões um pouco mais atravessadas, um pouco mais organizadas, né, para eles. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, sim, é um tempo de muita mudança, né? Então, é muito hormônio, né? Hormônios mexendo com o corpo, a menstruação para as meninas, são as mudanças físicas, aqueles estirões que acontecem, o nariz que cresce primeiro, às vezes as orelhas. Existe também muita mudança na cognição, né? Coisas que eram fáceis na infância podem se tornar difíceis, coisas que eram difíceis podem se tornar fáceis. Então, vamos dizer assim, que eles estão construindo uma nova subjetividade que eles vão terminar lá no final do ensino médio, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que falar é que há um luto.
vocês sabem que luto é uma coisa que acontece e demanda tempo, não é uma coisa que primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa e acabou. Não. Cada um faz o seu percurso, né? Então, de que luto que nós estamos falando? Primeira coisa, eles perdem um corpo infantil para ganhar um corpo adolescente e depois chegar nesse corpo adulto. Então, tem aí uma primeira perda que envolve esse corpo que está mudando, a infância, então é uma perda também da infância, das brincadeiras da infância, dos amigos da infância e da identidade que ele construiu na infância, porque ele era um bebezinho, né? Ele foi crescendo, se constituiu como uma criança e de lá ficou, né? Criança até a entrada da adolescência, que então agora começa uma outra identidade. E tem uma coisa interessante também nesse luto, porque eles também vão perder os pais da infância, né? Porque os pais vão mudar muito. Não vão ser mais aqueles pais que lidam com criança pequena, vão ser pais de adolescentes. Isso também é uma perda muito grande, porque mudam-se os afetos, mudam-se as exigências, mudam-se as paciências, né, que a gente tem com os filhos. Então, é muita mudança para eles. Um outro ponto, além do luto, é que eles vão ter que lidar com muita frustração. Tem, por um lado, a frustração é muito grande, tem um lado de uma euforia muito grande. Porque tem muita criança que vai lidar com as descobertas e com as novidades de uma maneira alegre, eufórica, feliz, né? Principalmente aquelas crianças que tinham alguma autoestima baixa ou eram muito provocados na família porque eram muito gordinhos, de repente ficam fortes, bonitos, altos, né? E então, assim, algumas crianças vão viver com muita alegria essa transformação porque tinham alguma questão mal resolvida ali na relação dela com a identidade ou com o corpo infantil. E pode viver esse momento de excitação muito grande, porque também vai descobrir a sexualidade, os amigos, né? São muitas descobertas. Mas tem jovem que vive muito, com muita frustração, porque gostava muito da sua carinha, dos seus amigos, do seu jeito, era muito seguro nessa fase da infância. E quando passa por essa mudança, vai viver com muita frustração. E tem muitas crianças e jovens que não aguentam essa dor psicológica, né, nesse momento. E se sentem muito frustrados, porque não conseguem se encontrar e levam um tempo para fazer essa passagem e ficar melhor consigo mesmo, né? Então, assim, essa passagem da infância para o mundo adulto, todo mundo tem que fazer. Todas as crianças farão. Nós fizemos, né? Se a gente parar para pensar como foi a nossa passagem da infância para a adolescência, eu tenho certeza que cada um que está aqui me ouvindo tem uma lembrança, tanto de momentos muito ricos, interessantes, como de momentos muito dolorosos, né, nessa passagem. Então, essa passagem tem que ser construída, e não é da noite para o dia, ela leva esse tempo todo, que é do 6º ano até o último ano do médio. Porque são muitas coisas para elaborar. Então, e é interessante, porque como é que nós vamos ter tempo e elaborar nesse mundo corrido que a gente tem hoje, né? Principalmente esse tempo corrido nas cidades grandes, né? Que tem um tempo do trânsito, que tem um tempo do compromisso, que tem um tempo da agenda cheia, né? Então, é uma coisa para a gente pensar. Depois eu vou trazer o momento atual da pandemia, que também traz um elemento desafiador a mais, né? Bom, uma tarefa enorme para eles, e que para eles, assim, é vida ou morte, eu chamo de estabelecimento do grupo ninho. Ninho por quê? Porque quando a gente é pequenininho, bebê, a família cria um ninho para você poder se desenvolver, né? Esse momento da adolescência, o ninho é o grupo de iguais, são os colegas, os amigos, né? Principalmente a escola tem um lugar fundamental aqui, mas também os clubes, o inglês, aonde mais eles frequentem, o esporte, a família, os primos na família, enfim. Esse grupo ninho, ele não é fácil de constituir. Tem algumas crianças que têm muita facilidade, que são muito bem vistos, são requisitados, são considerados engraçados, são aceitos, né, são solicitados. E tem algumas crianças que nesse momento se recolhem, ficam inseguras, não sabem agradar, né, acham que ficam tentando pela provocação,
né? Isso é muito comum no sexto ano, as crianças se provocarem, ficam tentando ver o que é palhaçada, o que todo mundo ri, o que cai bem na turma, e às vezes se expõe, às vezes exagera, às vezes não sabe dosar bem a sua força ou a sua ironia, né? Então, esse momento de criar um grupo que seja ninho, o que é um grupo que seja ninho? Um grupo que ajude a continuar desenvolvendo, crescendo com proteção. Por isso que eu chamo grupo ninho. Porque grupo todo mundo faz, né? Mas esse grupo onde você se sente seguro para trazer suas dúvidas, para viver suas contradições e para ter apoio nesse crescimento, é precioso, é uma coisa que não é tão fácil de construir. E vejam bem, que ele precisa desse ninho para poder sair do ninho familiar, né? Então, ele está saindo do ninho familiar, das verdades, da moral, dos valores da família, para encontrar no mundo novos valores, novas coisas que importam, né? Novas coisas para eles se apaixonarem no mundo. E quem é que apresenta essas coisas para eles? São os colegas, os amigos, né? Então, é muito importante, e essa é uma das maiores dores desse momento da pandemia, que essa intimidade que eles tecem no contato físico, no contato visual, ela está sendo modificada. Não é que não tem intimidade agora na pandemia, tem, mas ela vem de um outro modo, ela traz desafios novos, né? Bom, continuando aí o adolescente, porque nós não acabamos os desafios deles, né? Já não é pouca coisa. Mas, por exemplo, eles vão ter que fazer escolha amorosa também, né? Quem são meus amigos, quem que eu vou ter caso, quem que eu vou namorar, com quem que eu vou começar a experimentar a minha sexualidade, que a gente sabe que a sexualidade no começo do sexto ano começa com esse empurra-empurra, né? Para ver se eles podem se tocar um pouco, pelo menos no empurra-empurra dá para tocar um pouquinho, né? Ou no teatro, ou nas atividades que a escola permite. Eu vou ter que descobrir se eu gosto de meninos, se eu gosto de meninas, se eu gosto dos dois, né? E agora com esse mundo que está muito aberto, né? Que permite muito essa transição de experimentação, eles estão podendo viver isso e tendo muitas dúvidas em relação a isso também, né? Outra coisa que é muito importante nessa idade é que ele está tentando descobrir um lugar grupal. Eu vou ser conhecido como palhaço, eu vou ser conhecido como CDF, eu vou ser conhecido como que é o legal, que ajuda todo mundo, eu sou conhecido por aquele que todo mundo tem medo, que respeita, eu vou ser uma liderança, de que tipo que eu vou ser. Então, ele está também descobrindo os potenciais dele, porque ele vai descobrir características e potenciais que ele não tinha, seja na inteligência, seja características emocionais, né? Então, tudo isso é muito importante. E é claro que na hora que eles estão vivendo tudo isso, eles vão acertar e errar nas dosagens. Então, são momentos onde eles se colocam em risco, sim, porque pensando, né, nas meninas já menstruadas, nos meninos já um pouco mais velhos, se eles fazem uma brincadeira sexual, eles podem engravidar, podem pegar uma doença, né? Então, assim, tem consequências. As brincadeiras que eles fazem nessa faixa etária têm consequências. Então, por exemplo, eu posso experimentar beber, mas se eu beber demais, eu posso desmaiar, né? Eu vou experimentar droga, será que o meu amigo vai me apresentar alguma coisa e eu vou experimentar ou não vou experimentar, né? Eles estão ainda vivendo muito esses riscos que agora a família já não consegue mais esse controle total sobre o jovem. Claro que agora ele está em casa, é um pouco mais fácil, né? Mas, de todo jeito, eles se colocam em risco. Se não é desse modo, eles se colocam em risco na internet, eles fazem contato com pessoas, às vezes, perigosas na internet, ou se expõem muito, tiram fotos do próprio corpo, acabam se expondo ou expondo o outro, ou falam coisas, né, que não gostariam que não pensam e depois se arrependem. Enfim, tem muitos riscos aí nessa fase, né, de errar, de dosar errado. Depois, é a hora que eles também escolhem grupos políticos, né? Seja o coletivo feminista, o coletivo dos alunos pretos, o LGBT, o Grêmio da escola, ou a própria política partidária,
Então, eles estão começando a descobrir isso, votar, o que é o seu cidadão, é tudo nessa grande faixa etária, né? Uma coisa muito dolorosa para eles, que é alterar a relação com os pais, né? Então, muitos deles escolhem um enfrentamento, muitos escolhem não contar e fazer, outros escolhem contar, outros ficam super agarrados aos pais, né? Contam tudo, querem ser o melhor amigo, quer contar tudo, quer, né, grudar, continuar o grude. Então, assim, é uma fase de muita instabilidade, porque eles precisam se separar dos pais. Não é uma separação física, é uma separação simbólica, que significa que ele tem que aprender a ser ele mesmo, fazer as escolhas dele, se responsabilizar pelas escolhas dele, ganhar um certo grau de autonomia, né? E poder questionar o que ele quer para a vida dele, claro, com o apoio dos pais, né? Então, é uma época de descobrir novos ídolos, né? É uma época que os filhos falam assim, mas meu professor não pensa como você, meu professor pensa diferente, ele disse tal coisa, ele vai trazendo os argumentos, né? Então, ele vai usando os ídolos da escola, os professores ou outros que ele encontra aí no cenário cultural, para debater com os pais e começar a fazer essa mudança, de os pais pensam assim, isso eu concordo, isso não, né? Então começa isso tudo. Lá para o fim do ensino médio, eles têm a questão da escolha de futuro próximo, né? Que faculdade ou que curso eu vou fazer, vou continuar estudando, vou trabalhar, o que eu vou fazer, e escolha profissional, né? Que área que eu quero, o que eu gosto. Tudo isso constitui para ele uma grande tarefa psíquica, né? Que é a construção e a organização de uma nova identidade. Então, é a época que ele pergunta quem eu sou, quem gosta de mim, o que eu quero, o que eu não gosto, e para isso ele vai experimentando, né? Eu queria falar um pouquinho, agora, antes de eu falar da questão da pandemia, eu vou falar um pouquinho dos anos, né? Do 6º ano, do 7º ano, 8º ano e 9º ano. No 6º ano, eles têm uma tarefa muito grande, que é essa mudança de ciclo, né? Porque a escola aqui em São Paulo, ela é feita, em São Paulo, no Brasil, ela é feita em ciclos. E esse é o ciclo que, na maioria das escolas, vem os especialistas, né? Ele não fica mais com aquele professor referência. Então, isso envolve uma grande organização que ele tem que ter na agenda, nos horários, nas tarefas, nas entregas, né? Então, tem todo um trabalho de organização do estudo que é muito difícil. Vocês vejam que esses alunos todos que fizeram a passagem do 5º ano para o 6º ano em 2020, não tiveram o tempo necessário que a escola tem todo um currículo que acompanha e que prepara, junto com o orientador educacional, junto com os professores, para inserir esse jovem nas novas exigências. Essas crianças não tiveram esse tempo, então a gente pode entender assim, que eles tiveram que viver uma nova aprendizagem, muitas exigências novas, esperando ele num lugar de organização e autonomia, pronto, quando na verdade ele teria que construir. Ele teve o quê? O mês de fevereiro e o começo de março, né? Para pensar nisso. Então, é compreensível que essas crianças tenham vivido bastante dificuldade e solicitado dos pais, né? Porque hoje a gente pode até criar um plantão de dúvidas, mas quem está ali vendo o aluno se atrapalhar com a sua organização são os pais e isso inaugurou uma nova relação, né, pais e escola, e eu consigo imaginar o tumulto disso também para os pais, né, eu já tenho filhos adultos, então eu não vivi essa turbulência, mas meus amigos, meus familiares, irmãs, todos viveram, né, então eu pude acompanhar um pouco fora os jovens que eu acompanho, né. Bom, no 7º ano, é onde a maioria faz aquela mudança hormonal. Então, vocês imaginam que eles amanheceram em fevereiro com uma carinha, vocês imaginam que carinha que eles estão em julho. Quer dizer, os pais estão vendo eles todo dia, mas você sabe que eles estão com essa mania de fechar a câmera, né? Então, a gente vai ter algumas surpresas, né? Na voz, né? Na imagem,
porque o corpo é um desafio muito grande no 7º ano. Então, o 7º ano teve esse tempo de se organizar, para estar mais organizado para esse momento, mas tem esse corpo em turbulência aí para ele, que deve estar gerando algumas dificuldades e alguns conflitos, né? No 8º ano, é um ano onde eles vão fortalecendo essas parcerias, né? Essas identidades. Eu sou desse grupo, eu me identifico mais com essas pessoas, eu gosto mais desse grupo. Então, assim, são momentos assim onde tá muito à flor da pele, e isso no 9º ano também, de que grupo eu sou, de que grupo eu pertenço. Então, conflitos de pertencimento são muito comuns, ter essa briga, essa dificuldade. E, obviamente, que no 8º ano eles já estão mais crescidinhos, estão mais firmes, tem muito na relação com os pais e com a escola, muitas subversões. Então, farras, ordens que são dadas que não são cumpridas, o jeitinho de cabular, um jeitinho de se esconder, um jeitinho de tirar melhor sem se esforçar, enfim, eles começam a ficar craques nesse tipo de pequenas subversões, né, que eu chamo. Testam limites, né, com os professores, com os pais. Imagino que todos eles, a partir dos 7 anos, estejam tendo dificuldade para dormir, porque essa coisa de dosar a quantidade de tempo que eu fico na internet, no celular, nos jogos, é um desafio muito grande, isso excita muito, é difícil dormir cedo, é difícil se estabelecer uma rotina, né? E o 9º ano, gente, está vivendo uma dor diferente de todos, porque eles vão encerrar o 9º ano, talvez sem ter as viagens de estudo do meio, ou de formatura, ou sei lá que formatura eles vão ter, quanto tempo a gente vai ficar, né? Então, o pessoal do 9º ano vive um pouquinho uma certa tristeza, alguns alunos podem ter uma pequena depressão, para viver esse luto, esse fechamento de um ciclo, vivendo esse ciclo desta forma, nessa pandemia, né? Então, é um pouco como eu vejo os jovens, né, os desafios que eles têm que passar. Bom, agora, para finalizar essa parte de características e de desafios gerais, eu vou falar um pouquinho dos desafios da pandemia, tá? Então, a pandemia, a maior perda para esses jovens dessa faixa etária e também do ensino médio é a perda do espaço público, né? É o espaço público da escola, é o espaço público do cinema, das praças, dos passeios, de ver toda a família. Então, isso é um desafio muito grande, perder esse espaço público no momento onde é o espaço público que vai te ajudar a fazer essa transição, né? A fazer essa separação dos pais. E aí você vai fazer essa separação sem conseguir estar no espaço público. Então, é esperado de muitos jovens uma certa infantilização, uma regressão, porque ele não está tendo o apoio necessário para poder fazer esse amadurecimento. Alguns jovens, né? Outros não. Nós estamos falando aqui de uma forma muito genérica. Outro desafio, eles ganharam uma dose extra do espaço privado. Então, bem na hora que você tem que estar lá fora, indo para o mundo, estando com o seu grupo de amigos, aprendendo as doses do mundo, você é confinado em casa e fica lá naquela dinâmica familiar, que é a dinâmica que você tem que rever, repensar, reconstruir, e ela está ali todo dia na repetição com você. Então, é muito difícil fazer essa separação simbólica com tanta presença cotidiana desse relacionamento com os pais. Bom, todos estamos vivendo uma privação. Obviamente que essas crianças queriam viver essa privação da pandemia com os seus pares, com os seus amigos, e estão tendo que viver com os pais, né? E os pais tendo que viver com os filhos. Então, não deve estar sendo fácil, né? Eu acho que não está sendo fácil para ninguém. Bom, outra coisa difícil, nós vamos ter que reinventar o cotidiano. Já estamos reinventando desde março, né? Então, qual é a minha rotina? Que hora que eu acordo? Que hora que eu durmo? Que hora que eu vou estudar? Como eu posso brincar? Quanto tempo eu fico nas redes sociais? Quanto tempo eu fico no celular? Quanto tempo eu tenho de exercício físico dentro de casa? Que tipo de exercício eu estou conseguindo fazer? Né?
Então, assim, é muita mudança na rotina e no cotidiano das famílias, né? Eu tô lembrando tudo isso para mostrar para vocês que a gente às vezes se exige muito. Eu tenho escutado dos pais grandes exigências. Ah, porque eu devia ter tempo para o meu filho. Eu devia fazer todo o meu trabalho. A minha casa podia estar mais limpa. A comida não está melhor. Tive que pedir comida. Enfim, é muita exigência. E eu estou tentando com tudo isso falar para vocês que a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. Sem saúde mental, a gente não garante a nossa saúde física, porque nós precisamos estar com o sistema imunológico forte, né? Para se pegar esse vírus, poder reagir. E se não pegar, poder ter essa força, né, imunológica. E muitas vezes, esse tipo de pressão que a gente faz sobre nós mesmos, pais, ou sobre os filhos, eles podem comprometer essa saúde, entendeu? Dormir mal, a culpa é um negócio que é um estresse muito grande, nesse momento que a gente tinha que tentar entender que nós estamos num momento de sobrevivência, de coisas básicas, né? De descoberta, de apoio mútuo. Nós não estamos naquela fase de cobrar tudo de todo mundo, nem de mim mesmo e nem do outro. Então, um pouco de tolerância, porque muita energia a gente precisa para elaborar tudo o que está acontecendo. Gente, não é fácil ficar com essa angústia, com esse medo que nós estamos, né? Em psicanálise a gente fala que medo é aquilo que a gente encontra lá fora, no mundo lá fora, e realmente tem um perigo real ali. Eu tenho um medo porque tem um perigo real ali. E eu tenho que aprender tudo, toda a linguagem nova de proteção, para eu garantir que eu sobreviva a esse perigo real, né? E tem um outro lado que a gente chama de angústia ou de ansiedade, que é uma aflição por tudo que eu estou vivendo dentro de mim, né? Então, meus medos, meus sonhos, minhas angústias, meus desesperos, tudo que é dentro, que é interno, que é o meu mundo interno, gera angústia e ansiedade. Então, assim, eu tenho que voltar a aprender a respirar, né? A gente está vendo muitas pessoas recorrendo à meditação, né, recorrendo a momentos de ócio, músicas que acalmam, porque nós estamos nesse frenesi. O tempo parece que não dá conta de tudo, parece que, né, muitas famílias perderam as suas ajudas, que ou de uma faxina, ou de alguém que ajudava a fazer uma alimentação, ou que ficava com as crianças, né, e mesmo os que já não tinham ajuda, tem crianças o tempo todo dentro de casa, o que transforma a casa numa casa bagunçada, cheia de gente o tempo todo, você não tem aquele tempo para fazer as coisas, é tudo muito junto, né? A roupa que junta com a comida que tem que fazer, com a sala que está suja, é muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Então, todos os pais estão sentindo esse momento de sobrecarga, né? Então, assim, são novos pactos que a gente tem que fazer, né? Novos pactos com a gente mesmo. O que eu vou me exigir? O que é limpeza, o que é cobrança, que tipo de comida eu vou fazer, né? O que é saúde para minha família, o que é segurança para minha família, né? Então, as tarefas da casa. Como é que eu faço com as tarefas da casa? Vai ficar tudo para os pais? Os jovens podem ajudar? Quem vai ajudar no quê? Como que é essa negociação? Isso tudo, gente, é fonte de conflito, mas também de fonte de muito amadurecimento, né? Bom, outra coisa que aumentou muito nesse tempo da pandemia é as crianças e os jovens ficarem muito ligados nos objetos virtuais. Então, assim, até interessante, outro dia eu estava vendo também umas coisas no meu celular, apareceu um flash para mim assim, você aumentou 6% do seu consumo do celular nesta semana. Aí eu fiquei, ai, meu Deus, eu também, eu e as crianças e todo mundo, estou viciada no celular. Não, a gente agora depende dessa maquininha para tudo, né, do computador. Então, assim, é um novo contrato que a gente tem que fazer com as crianças, né, para que eles possam se auto-observar sobre esse uso, né. Outra coisa, eles estão expostos a telas, né, nós todos, eu não sei como vocês estão sentindo o trabalho, mas eu sinto muito mais cansada de trabalhar olhando tela desde as 7h30, 8 da manhã até as 10 da noite, né? Tem um esforço da gente estar na tela, manter a relação com quem você está, né? Se manter
ligada com as pessoas. Então, assim, é uma energia grande que a gente está tendo. Bom, então, por um lado, tem jovem que está o tempo todo grudado na tela, como já estava ia no restaurante, ficava na tela, né? Ia passear com os pais, estava na tela, mas agora a tela, ela é o canal necessário para fazer o contato. Então, esta dosagem precisa ser trabalhada com os jovens. É muito fácil que eles abusem e passem do tempo e isso seja um prejuízo para eles. Então, se tem um jovem que está muito assim, tem jovem, gente, que está muito isolado. Ou porque ele não tem acesso à internet, a um celular pessoal, ou porque ele não tem grupo que ele se sinta bem para estar junto, então ele só fica junto no tempo da escola e depois está muito isolado em casa. Então, o isolamento aumentou e a exposição maciça e esse exagero de relações rápidas também aumentou muito, tá? Esse tempo da pandemia está pedindo para os pais e para a escola que a gente inaugure um novo jeito de ter a parceria, né? Eu acompanho muitos jovens em situação de inclusão que dependem que a mãe esteja do lado, porque antes podia ser alguém da escola que ficasse do lado para que ele mantivesse a concentração e conseguisse entender a sua tarefa, compreender o conteúdo e fazer o seu trabalho. Agora, em casa, a gente depende de algum irmão que ajude, dos pais e quem mais more na residência para ajudar. Então, a gente vê que esta parceria é essencial. Então, eu tenho tido muitas reuniões onde a gente tem que explicar o conteúdo para o pai poder explicar para o jovem, né? Então, está demandando dos pais colocar na rotina deles de trabalho ou na rotina de quem cuida da casa esse momento de aprender. E está até divertido, porque tem pais que estão adorando, esquecem a criança e ficam debatendo com o professor, esquecem a criança fica, mas mãe, mas pai, né? E tem pais que estão tendo dificuldade, que a gente acaba tendo que fazer encontros singulares, né? Não estando no grupo de trabalho dos jovens, né? Então, vejam, é um mundo de conflitos, com um monte de hormônio e alegria e descoberta. Quer dizer, com quem eles contam? Eles contam com a escola e eles contam com os seus pais, né? Muito mais os pais e a escola estão podendo ajudar nesse momento do que os amigos, principalmente para aqueles que estão mais isolados, né? Aqueles que mantêm o seu grupo, que já acharam esse grupo que eu falo ninho, esses estão sendo bem amparados pelo grupo, que é uma coisa muito importante para eles, né? Então, vamos falar um pouquinho da escola. A escola, ela tem capacidade, ela pode ajudar muito na mediação dos conflitos de trabalho, porque está sendo muito exigido que os jovens se articulem e trabalhem juntos. Então, a escola pode ajudar e está ajudando e fazendo muito por essa mediação de trabalho, né? A escola, ela não pode ficar aquilo que eu chamo só no conteúdo da matéria, que seria aquela matéria de história, geografia, artes, educação física. A escola está tendo que abrir mais espaço do que ela já abria para aquilo que eu chamo de conteúdos do sujeito, que são os afetos, né? O que me afeta? O que está afetando meus alunos? Como é que eles estão? Como é que eles estão com o conteúdo interno deles? Que bagunça que está ali? Como é que eu posso ajudar eles a organizar o que está se passando com eles, o que está se passando em São Paulo, o que está se passando no mundo, né? Como que eu posso ajudá-los? Então, a escola é muito importante para que os jovens consigam construir uma narrativa. Porque, gente, ansiedade é afeto não trabalhado, é aquele afeto que está um em cima do outro me afogando. Eu preciso ajudar os jovens a falar, a organizar os seus pensamentos, a ligar sentimento, sensação e pensamento e também uma certa espiritualidade, porque sem sonho, sem sentido porque a gente está vivendo, a gente não vai longe, a gente é um ser de sentidos, né? Nós somos seres de linguagem, seres de sentidos,
Nós precisamos construir sentidos para todo esse sofrimento mundial, né? A escola também pode ajudar o jovem a discernir as fake news. Então, ajudar o jovem a trabalhar com a informação. É muita informação, muito lixo, muita coisa ruim sendo falada. Mas tem muita coisa maravilhosa sendo vivida, de solidariedade, de descobertas, de grupos que estão se unindo para ajudar quem está com mais dificuldade, de trabalhos científicos, de comunidades, né? Que é difícil a gente ter acesso a essa informação, porque a informação da televisão de massa, ou desses grandes meios de comunicação no computador, nas mídias sociais, eles não fazem essa seleção da informação. A escola pode ajudar, né? Pode debater com os jovens a fake news, pode indicar caminhos, né, para chegar a informações mais interessantes, não trazendo só o preto, o negativo, o ruim, mas trazendo o que está sendo bom, de descobertas, de crescimento, né? A escola pode ajudar o jovem nesse momento que ele está se reposicionando subjetivamente, né? Então, dizer para ele as frias que ele está entrando, as escolhas que não estão sendo legais, o que a gente está sentindo falta, relembrando ele quem ele era e que não vale a pena perder certas características que são bacanas, né? Outra coisa, a escola oferece várias linguagens para o jovem expressar aquilo que ele está vivendo. Então, seja a arte, dentro da arte tem várias linguagens, tem o vídeo, tem o teatro, tem artes plásticas, tem modelagem, né? Tem muitas possibilidades, tem a narrativa da poesia, tem muitos caminhos, são muitas as linguagens que a escola oferece para o jovem expressar tudo, esse pensar, esse sentir, né? Esse lado mais espiritual. Outra coisa que a escola pode fazer, mas às vezes não faz, criar umas pausas, né? A pausa é importante. A gente fala muito em ócio criativo, em pausa. Por quê? Porque não dá para ser excitação, informação, debate, tarefa o tempo todo. A gente precisa de pausa. Na pausa, muita coisa acontece. Links se estabelecem, insights, a gente liga uma coisa com a outra, a gente descansa, a gente respira, a gente se conecta com o ritmo pessoal. Porque esse ritmo que está sendo dado não é o meu ritmo pessoal, junto com o ritmo pessoal do meu colega, com outro colega, que é o que ocorre na classe. É um ritmo que é meio artificial que está sendo imposto, do tempo, do relógio. Quer dizer, não está dando para eu, junto com os meus colegas e meus professores, para a gente ler como está a classe, o humor da classe e mexer nos tempos, né? É muito difícil fazer isso online. Então, introduzir as pausas são muito importantes, né? Outra coisa, os sonhos, né, dos jovens. Aumentar o campo da argumentação, ajudar eles a criarem mais argumentações, palavras, né? Não patologizar as crianças. Gente, essas crianças têm esse tempo todo, do 6º ano até o 3º ano do ensino do médio, para construir essa nova identidade. É óbvio que no meio do caminho eles vão ter percalços, eles vão fazer sintomas, eles vão viver sofrimentos. O problema é que nos tempos de hoje, a gente não suporta ver o sofrimento dos jovens. E a gente acha que este sofrer é patológico. Então aqui a gente precisa fazer uma diferenciação muito importante entre depressão, que seria uma coisa patológica, do que em psicanálise a gente chama de depressividade, que significa um tempo importante de tristeza, de luto, de sofrimento para amadurecer, né? Agora, que espaço que existe hoje nesse mundo da gente, que tudo é sucesso, que a gente mostra tudo que é o mais bonito na internet. Quer dizer, que tempo que eu tenho para elaborar minha dor, meu sofrimento e assumir que eu estou vivendo uma dor, né? Então, é muito importante que a gente não negue esse tempo de dor. A dor, ela humaniza. E depois que ela humaniza, a gente também humaniza a dor. Então, os pais precisam entender que essa dor, ela é produtiva, ela produz coisas importantes nessa fase de crescimento. Então,
Qual é o limite? Que momento que eu vejo que é um sofrimento que está patológico de um sofrimento que é esperado? Né? Que momento que eu entro com uma medicação, com um psiquiatra, com um tratamento, e que momento que eu aguardo um pouco para ver que resposta vem, para apostar que meu filho saia disso, né? Então, eu acho que já adiantei um pouco da hora, eu vou falar só um pouquinho dos pais e vou deixar para os pais me fazerem algumas perguntas, né? O que eu poderia dizer para os pais? Eu poderia dizer assim, que procurem estar próximos dos filhos, né? Escutar, ajudar eles a explicar o que eles estão sentindo, a contar o que eles estão vivendo, seja na linguagem que for, né? A contar seus sonhos. Quer dizer, cria um ambiente gostoso em algum momento do dia para que vocês possam fazer perguntas, contar de vocês, falar deles, né? Para que essa intimidade, a gente está tendo uma chance muito grande de restaurar a intimidade com os filhos. A gente vê muitos pais perdidos, tenho atendido muitos pais dizendo, mas eu não sei fazer meu filho atender meu limite, o meu não. Eu não sei mais ajudar meu filho nisso. Quer dizer, foram se dando conta do distanciamento que foi acontecendo com seus filhos, né? Então, a gente está tendo a chance de ter uma nova intimidade com eles, de conhecer quem eles estão sendo agora, deles conhecerem quem sou eu, pai e mãe, agora, né? E poder ajudá-los a dosar todos esses riscos, a que eles pensem as escolhas que eles estão fazendo. Então, é muito importante que os pais não percam a sua função de dar limites e de acolher, né? E essa dosagem entre acolher, ajudar, amparar e dar os limites e deixar sofrer e deixar ganhar as consequências, sentir as consequências das suas escolhas, isso está sendo muito exigido dos pais agora, porque está todo mundo mais perto. Então é uma chance que eu tenho como pai e mãe de, se eu não tinha isso bem estabelecido, se eu tinha dificuldades com isso, uma das coisas ou outra, é a chance que eu estou tendo de reinventar isso, né? Então, acho que é isso, gente. Falei demais, não temos muito tempo, se vocês puderem ficar um pouquinho mais, eu posso ficar. Então, eu abro agora para as questões. Juliana, a gente dividia assim com a Inara e com a Mônica. Algumas das questões que foram aparecendo aqui no chat, você contemplou na sua fala. Então, a gente separou duas, ou uma que não apareceu e uma que tem um enfoque um pouco mais específico que foi pedido, e elas vão fazer essas duas perguntas para você, uma de cada vez, tá bom? Combinado. Bom, tudo bem, Juliana? Eu sou a Inara, e a pergunta que eu tenho aqui dos pais é a seguinte. Gostaria que você comentasse sobre o seguinte dilema. É preciso proteger a vida dos filhos, mantendo-os em isolamento dentro de casa para evitar esse contágio. Mas, ao mesmo tempo, é bastante prejudicial para a vida de um adolescente que ele fique tanto tempo isolado do grupo de amigos, só no convívio com a família. Como que a gente pode fazer essa escolha? O que... Obrigada pela pergunta, uma pergunta importantíssima, né? Eu acho, assim, a primeira coisa que eu diria é que a gente tem que levar em conta o modo como o jovem está se sentindo, porque tem muito jovem que eu já vi também, que eu acompanhei, que os pais colocam essa opção de quais riscos os pais topam que eles corram, para que eles saiam um pouco de casa, né? E o jovem diz, não quero sair, né? Então, muito jovem joga nos pais ele não deixou, mas ele está com muito medo de sair. Então, a primeira coisa que eu acho nesse dilema é deixar claro para você, pai, para você, mãe, aquilo que você não aceita de jeito nenhum. Então, por exemplo, eu não deixo ele sair para ir numa festa, onde vão ter 20 amigos. Isso eu não aceito. Vamos supor, cada família vai escolher esses riscos, né? Mas eu topo que ele encontre o melhor amigo
porque eu conversei com a família do melhor amigo, eles também estão fazendo isolamento direitinho, que eles saiam com máscara e que eles vão dar uma caminhada juntos, ou fazer uma corrida, ou andar de bicicleta, né? Então, assim, primeiro os pais têm que saber aquilo que eles aguentam, no sentido de que riscos que eles topam que os filhos corram, né? E depois escutar o jovem, que risco o jovem topa correr e que desejo é ele que ele tem, que é esse que ele tem, né? Porque ele ainda é dependente e, obviamente, que nesta conversa entre os limites do pai, do que ele aguenta correr e do limite do filho, do que ele topa e do que ele está pedindo, é que vai sair o risco comum, né? Porque nesse momento, é claro que você deixar o jovem sair, ele tem que entender que o risco também você está se colocando em risco, porque quando ele volta, ele pode colocar os outros elementos da família também em risco. Por isso que é uma decisão que precisa ser tomada junto, né? Agora, realmente, eu tenho indicado para algumas crianças, por exemplo, eu atendi recentemente umas crianças de 8 anos que estavam num grande sofrimento. A gente combinou um domingo de reunir essa família com outra família que estava tendo os mesmos cuidados, vivendo a mesma situação, e elas se reuniram no domingo. Assim, na segunda-feira as crianças eram outras, né? Brincaram, se viram, a mãe manteve a máscara, eles toparam aceitar a máscara, mas teve lá um almoço de domingo, né? Com outras pessoas, para liberar um pouco os ares da casa. Então, assim, a gente vai tentando equilibrar essa ideia de saúde física com saúde emocional. Não é fácil, né? De qualquer forma, a gente está correndo risco. Se eu fico o tempo todo dentro de casa e não permito nada, eu estou correndo risco de criar uma depressão, né? Que o jovem entre numa depressão, numa tristeza, ou numa desorganização pontual, enfim, né? Por outro lado, se eu saio, ele pode correr o risco de pegar o vírus, né? Então, assim, não é uma coisa fácil. Eu acho que é muito diálogo e os limites dos pais, porque quem decide no final são os pais, né? Então, eu diria isso. Não sei se eu ajudei. Oi, Juliana. Oi. Eu tenho aqui uma questão para casos, então, mais delicados. Então, te ouvindo, foi muito interessante acompanhar essa questão toda da delicadeza da adolescência, de qualquer modo, né? E passando por essas situações que são de sofrimento e de como é importante enfrentar o sofrimento. Mas o tempo todo você fala dessa importância do grupo de pares, dos outros jovens, dos outros colegas para esse enfrentamento. Normalmente, nesse percurso, alguns desses jovens passam por depressão, pela automutilação, né? Por formas que são um pouco mais agressivas de estar lidando com esses lutos. E aí, agora, na pandemia, isso tem tudo para se intensificar, né? Dadas essas fragilidades. E sem a possibilidade de viver o vínculo na escola com os colegas, que poderia ser a grande tábua de ajuda, o Grupo Ninho aí, né, que você falou. Como que a escola e os pais poderiam ajudar essas pessoas que estão passando por essas fragilidades sem poder ter o apoio do grupo de amigos, né, do contato na escola? Uhum. Vamos falar um pouquinho primeiro da escola, né? A escola eu tenho acompanhado vários casos de jovens que não estão conseguindo sair nem da cama, nem se alimentar. Tem casos de jovens que estão super entediados, que não conseguem se envolver com o conhecimento, que até estão presentes, às vezes, com o nominho ali, né, com a câmera fechada, mas com o nominho ali, mas não estão ligados no... Enfim, tem um pouco de tudo. A escola, nesse momento, né, o mais importante é que ele não perca a ligação com a escola. Então, a gente tem que tentar fazer com que o jovem, de alguma forma, mantenha alguma relação com a escola. O que eu quero dizer com isso? Pode ser uma relação
um grupo de apoio de amigos que a gente solicite, crie, e que seja esse grupo de amigos que vai enviando coisas, seja pelo correio, seja pelo e-mail, seja pelo WhatsApp, mas que mantenha, eu que são gotas de escola na casa da criança que está em depressão. Então, todo dia chega para ela, né? Os amigos vão poder dizer o que ela gosta, o que ela gostava, né? E que vai trazer alegria. É uma música, é uma poesia. Hoje teve uma aula que eu me lembrei de você. Hoje nós fizemos uma pesquisa que eu me lembrei de você. Quer dizer, são gotas que a gente vai jogando ali e vai encaminhando para essa jovem estar com a escola. Outra coisa que a gente tem feito muito é conversar com os pais, para que os pais contem para a gente caminhos de acesso para esse jovem, né? Então, os pais hoje são, isso que eu estava falando da grande parceria, nós dependemos do olhar dos pais, das dicas dos pais e do apoio dos pais para criar esses momentos de inter-relação com a escola. Eu acho que o pior que pode acontecer para um jovem nesse momento é ele cortar todos os laços, né? Então, mesmo aquele adolescente que está precisando tomar remédio, que os remédios são fortes, ele está precisando dormir a maior parte do tempo, a gente pode manter aquele momento que ele acorda, aquela pílula de escola, aquela pílula dos amigos, para ele saber que a hora que ele estiver um pouco melhor, mais organizado, ele pode pegar aquilo e restaurar o vínculo dele, né? Então, acho que em relação à escola é a insistência de ofertas alegres, leves, diminuir a pressão, a gente pode flexibilizar muito do conteúdo, né? A gente pode diversificar o material que vai para ele, flexibilizar prazos, aí depende do nível e da depressão e do sofrimento e do isolamento que o jovem está, né? A escola vai saber fazer essa dosagem. Agora, os pais é muito duro, né? Porque eu não sei, tem ainda casos que os pais estão trabalhando o dia inteiro, então assim, o que eu tenho pedido, alguns pais, por exemplo, de um caso mais grave, ele montou a estação de trabalho no quarto da jovem, né? Colocou o fone de ouvido e a jovem também colocou um fone de ouvido e ela fica lá dormindo, descansando, mas a mãe está aqui, ela está olhando, né? Tem um gemido, tem um choro, tem às vezes uma tentativa de se cortar para ver se essa dor diminui, se isso se esvazia, né? Nem que seja dessa forma muito concreta, muito real, a mãe está ali, né? A gente tem dito para os pais que estão vivendo isso com os filhos para avisar no seu trabalho, né? Porque os trabalhos também têm que se humanizar, saber que esses pais vão precisar fazer mais pausas durante o dia, reunião, para poder estar com o seu filho que está vivendo tudo isso, né? Então, a gente tem entendido que nesse tempo de pandemia, todos estão sendo solicitados a se humanizar, né? Porque o jovem que está ali na cama, ele não é só o jovem filho daquela família, é o nosso jovem brasileiro, né? Que está sofrendo e que está aprendendo a viver uma primeira pandemia. Então, nós temos uma responsabilidade, eu digo, escola, amigos, família e também o trabalho dos pais, né, a comunidade em geral. Eu tenho visto muita coisa bacana, né, muitos locais de trabalho que permitem que a mãe entregue com prazos estendidos as coisas, muita gente que diz, não, hoje fique em casa, desliga seu computador, vai fazer uma comida, tentar fazer algo legal, algo que seu filho goste, né? E claro que se o pai sabe de alguma coisa que está acontecendo na escola, ele também pode levar esse assunto, entendeu, para o filho? Então, vamos falar daquele assunto. De repente, o amigo também fala daquele assunto, né? Que é o assunto escolar. Então, a mãe falou, o amigo deu um pingo de não sei o quê, o jovem pode dar um link lá e falar, poxa, o que é isso mesmo? Né? O que vocês estão falando? Pô, os dois estão falando disso, o que é? Né? Então, são coisas que a gente vai criando para mostrar para o jovem que o mundo é muito maior do que esse momento de angústia que ele está vivendo, né? E isso vai passar, porque é muita coisa para ser elaborada, né? Muita coisa. Juliana, a gente tem uma última pergunta, tivemos perguntas de pais, agora a gente tem uma pergunta de um educador da escola.
Então, a pergunta é assim, Juliana, como você imagina a escola na pós-pandemia? Pensando que teremos uma fase de adaptação e teremos, talvez, um grande afloramento público dos desafios da adolescência, um novo movimento de reinventar o cotidiano, uma forma de desapego aos afetos. Achei que essa era uma pergunta bonita para a gente encerrar essa conversa de hoje. Eu acho que a gente... É interessante isso, a gente não sabe, né? Nós estamos vivendo pela primeira vez uma coisa que a gente não sabe. Porque se fosse uma guerra, a gente teria as gerações anteriores para contar, né? A última pandemia que a gente teve, quem viveu não está mais aqui para contar, né? Então, assim, é muito novo para todos nós, né? Todos nós estamos frágeis, todos nós estamos diante de um não saber. Viver essa incerteza, ela possibilita grandes crescimentos emocionais e também grandes crises emocionais, né? Então, primeira coisa, a gente não sabe. Então, o que a gente vem sugerindo para as escolas? Vamos conversar, vamos fazer isso juntos. O que significa isso? Vamos ouvir a comunidade de pais, vamos ouvir os jovens, vamos ouvir as crianças pequenas, porque elas também têm o que dizer e sugestões. Vamos escutar os professores. Vamos trabalhar primeiro a fantasia, o medo, um pouco disso que ele escreveu aí, né? Ai, vai ter falta de afeto, vai ter... Não sei, o que mais que ele falou? Foi falta de afeto? Não, foi esvaziamento de afeto? Desculpa, eu estava no mudo. Um afloramento público dos desafios da adolescência, um movimento de reinventar o cotidiano, uma forma de desapego aos afetos. Desapego aos afetos. Então, isso aí é uma fantasia, é uma projeção. O que é uma fantasia? É uma projeção de uma imagem mental minha que eu acho que pode acontecer, né? Então, todos nós estamos lotados de fantasias, nós, os pais, e os jovens e as crianças, né? Então, assim, a gente precisa fazer isso junto, porque a gente vai errar menos estando junto. E nós vamos ter que debater muito. Então, o que eu imagino? Eu imagino que a escola vá dar mais espaço para isso que eu chamo de conteúdos do sujeito, que tem a ver com esse mundo interno e com esse mundo externo que nós estamos tendo que reinventar e reescrever, para ir mais devagar com os conteúdos da matéria. Eu sei que quem está no terceiro ano do médio está apavorado com vestibular, com cursinho, com tudo isso. Mas, gente, nós estamos vivendo uma pandemia. 2020 vai ser muito diferente. É um marco, é um antes e um depois. Nós vamos perder. Nós vamos ter perdas mesmo. E nós vamos ter que suportar as perdas. Porque não dá para ter tudo. Não dá para ter tudo, né? Então, eu imagino que a gente vá fazer isso tudo muito junto, debatendo muito com os pais, para que os pais contem como seus filhos estão, como eles estão. Discutir muito o risco, né? Porque quem são as crianças que vão entrar na escola para fazer os 30% que eles estão propondo? Quem são? Quem vai topar esse primeiro risco, né? Tem que ser tudo muito debatido. Tem escolas, por exemplo, que começaram com um questionário. Tem escolas que estão trabalhando com grupos de pais, representantes de pais, para discutir a escola como um todo, né? Então, esse representante consulta as famílias, consulta o seu grupo de professores e depois volta com uma ideia. Muitos debates. Tem gente que já criou isso semanalmente. Sei lá, sexta-feira, 5 horas, é hora de debater futuro, né? Os professores também podem fazer isso. Tem muitas escolas já fazendo isso. Criando um grupo de reunião só para pensar futuro. O que é isso? É projetar as fantasias, projetar os cenários, como ele fez, né? E aí pensar, bom, plano 1, plano B, plano C, plano D, né? Então, nós temos que ter muita conversa, porque ninguém sabe o que vai ser o melhor. Ninguém sabe como esses jovens vão voltar. A gente imagina que vai ter um afloramento. Pode ser que não. Pode ser que eles vivam uma alegria tremenda de estar entre eles e vivam um tempo grande de falta de conflito até, de muita amorosidade. Não sei, né? Cada comunidade é uma comunidade. Pode ser que eles voltem revoltados, querendo viver tudo, se colocando em risco para tudo. Pode, né?
Então, assim, a grande dificuldade hoje, e o psicanalista gosta muito disso e fala muito disso, é lidar com o não saber, né? E com a não certeza e com essa ideia de que eu só posso viver isso no coletivo. Eu não vou ter uma certeza do Rainha da Paz. Rainha da Paz vai fazer as suas escolhas, mas vai ouvir as escolhas das outras escolas. Que isso inspira a gente, porque a gente não sabe, né? Então, são várias criações de cenário, são vários grupos de trabalho, né? Então, quem vai fazer o apoio para esses adolescentes? Por que a gente não pode ter um grupo de pais já de stand-by, já estudando alguma coisa ou outra, já pensando em alguns caminhos, né? Por que não? Né? Então, vocês já tiveram as férias, né? Então, agora vocês vão ter que fazer isso ao longo da escolarização. Mas tem escola que não fez as férias, está fazendo agora. É uma chance que tem de projetar cenários e de pensar esses planejamentos, né? Então, eu acho que criar grupos de trabalho com os cenários, com as fantasias, vai ser muito importante nas escolas agora. E dar um pouquinho mais de atenção para esse conteúdo da realidade da pandemia e para essa realidade interna que foi tão bagunçada, e não é só do jovem, né? A gente vê o quanto os professores também sofreram de ter que mudar, né? Você vê, o adolescente ele é convidado a mudar e vive toda essa crise da mudança. O professor também foi convidado a mudar da noite para o dia, não teve tempo de se preparar, de dizer se gosto ou não gosto, né? De viver essa tela aqui, que às vezes não era a escolha dele, não é isso que eu quero para minha vida, mas enfim, é o que tem, né? Então, assim, foi muito duro para os professores também. Então, foi duro para todo mundo, é isso que a gente tem que entender. Vamos baixar um pouco a expectativa, né? Vamos diminuir a idealização, vamos diminuir a onipotência, vamos fazer um encontro com a nossa humildade para ver o que é possível e vamos fazer as coisas devagar, levando em conta o ritmo da minha comunidade. Eu não vou atropelar ninguém, né? Então, é o que eu diria para vocês. Juliana, muito obrigada. Só tenho a te agradecer porque você trouxe reflexões e contribuições muito preciosas hoje. Tenho certeza que não só para mim, mas para todos nós, coisas fortes que vão ficar ecoando aqui. Reflexões potentes que vão nos ajudar a também nos humanizarmos nesse momento de pandemia, com a gente mesmo, né? Ontem foi a missa de acolhimento da volta do semestre, e eu falei isso para as pessoas. Eu falei assim, o acolher, ele tem o acolher o outro, mas tem o acolher a você mesmo. E se você não se acolhe, você não vai estar aberto para acolher os outros, né? Muito obrigada, de verdade. A gente conversava antes de abrir a sala e reitero, que seja um primeiro encontro virtual, mas que depois, num outro momento, você possa vir pessoalmente na escola, conhecer os nossos educadores, os nossos pais, e que a gente possa dialogar pessoalmente em outro momento. Vai ser um prazer, espero ter ajudado vocês. Acho que eu trouxe muito essa mensagem do coletivo. Ninguém atravessa tanta turbulência sem parceiros. Ser parceiro aí nessa travessia. Sim, muito obrigada pela parceria. Gente, muito obrigada a todos. A gente tem mais 2 encontros, um encontro com a educação infantil e um encontro com o ensino médio, mas, novamente, todos são convidados para as lives de todos os ciclos. Espero vocês. Tchau, gente. Boa noite. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Boa noite.